A paz do Senhor. Ah, melhorou. Gente, esse microfone é pesado. Meu irmão Daniel, esse aqui sim dele é pesado. Eu quero dizer que vocês vão sair daqui de noite. É brincadeira, já me disseram aqui o horário. E eu quero dizer que eu estou muito feliz com o convite que foi feito à minha pessoa. Eu estava lavando louça, meu esposo me mandou escutar o áudio do irmão Miqueias. Eu ali, no momento, empolgada, eu disse, não, meu filho, tá ok. Aí depois foi cair a ficha, que era para vir falar no congresso. Eu digo, agora já foi. E aí agora era orar, né? Se eu não estava orando, então eu passei esses tempos todos colocando na direção de Deus. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus em João, capítulo 18, versículo 36. João 18, 36. Quando vocês procuram, aí quando terminar, vocês dizem amém, viu? Quando encontrarem. Eu fiquei preocupada, que eu disse assim, meu Deus, eu sou uma ervilhinha no meio dos irmãos que vão me anteceder. Olha, o missionário que esteve aqui presente na abertura, o pastor Olivo antes hoje pela manhã, e aí eu fiquei pensando, eles estão bem saciados, comeram coisa pesada, de ontem à noite até hoje de manhã. Então, agora à tarde, é suave, é só sobremesa para deixar espaço para a noite, né? Então, agora à tarde, mas isso não vai nos impedir de dar glória a Deus. Acharam? Amém? Diz assim, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Amém? Amém? Eu sei que esse horário a gente fica mais assim, entristecido, né? Bate assim Eu sei que eu também fico, né? Abrindo a boca, é assim. Mas a gente está na presença de Deus. O irmão louvou agora há pouco, falou que quando a gente está na presença de Deus, a gente se solta, a gente faz um esforço, porque para tudo na vida tem um esforço. Nada é tão fácil como a gente pensa. Então, o tema que foi nos passado é envolvidos no reino. Antes de mais nada, eu queria perguntar para vocês, quando a gente fala de reino, vem algo assim automaticamente na mente de vocês? Assim, reino, na minha vem. Reino, quando a gente fala essa palavra, e se cada vez que eu dissesse reino fosse um glória, vocês iam passar a tarde toda dizendo glória a Deus, porque eu vou dizer bastante, reino, reino de Deus, para a gente não esquecer mais. Então, quando a gente fala de reino, a gente lembra de um espaço físico. Lembrando, gente, que aqui é mais suave, não vão esperar igual o pastor de manhã, não, viu? É mais um estudo para mim e para vocês. A gente pensa num espaço físico, porque não há como a gente falar reino e não pensar nisso. Quando a gente é criança, principalmente as meninas que gostam de assistir aquelas coisinhas de príncipe, princesa, criancinha, né? Que já faz muito tempo que a gente passou dessa fase. A gente pensa no quê? Num palácio, né? Cheio de príncipes e princesas. Então a gente pensa num espaço físico. Só que não se limita a isso. O reino, ele vai um pouco além. É um tipo de governo. Um governo que ele é regido por quem? Por um monarca. Quem seria esse monarca? Pode ser um rei, pode ser uma rainha, pode ser um imperador, uma imperatriz. Mas, Gesiane, mas vai ser chato assim? Não, porque eu gosto de fazer um apanhado geral, para que a gente não se perca, inclusive eu, né? Então, a gente vai trazendo já, sabe, detalhes, que são esses detalhes que fazem a diferença quando a gente vai assimilar com o reino de Deus. Só que o reino, ele tem características próprias. E para ele ser reino, falando de um modo geral, ele tem uma composição. Que composição seria essa? Ele precisa de um rei, ele precisa de príncipes, ou pelo menos um príncipe, que é o príncipe herdeiro. Ele precisa de embaixadores, de ministros, conselheiros, e por aí vai. Há uma lista, precisa de leis. Então, para ser reino, ele tem toda sua composição. Tá? Tem os súditos, que é o povo. Então, a gente não pode deixar de pensar em detalhes quando a gente fala de reino. E aí, se eu fosse comparar o nosso governo, que tipo de governo nós temos? Por que eu faço essa comparação? Para que facilite a nossa compreensão. O nosso governo, ele é uma república federativa. É república porque nós temos um chefe de Estado, que é o presidente, que é eleito por quem? Pelo? Misericórdia. Eleito por quem? Pelo povo, minha gente. E federativa porque os estados têm autonomia política.
Mas dizendo, você sabia tudo isso? Eu não lembrava mais, faz muito tempo que eu estudei. Então a gente vai dando uma pesquisada, né, relembrando. E aí a gente faz isso. Então, no nosso governo, que é um sistema presidencialista, há um presidente, não é isso? Ele trabalha só? Não, gente, ele não trabalha só. Se é... Vou falar que tá gravando, né? Deixa eu falar. Mas ele não trabalha só. Ele precisa de uma equipe. Ele precisa de uma equipe. Onde é que nós vamos chegar? Vocês vão já entender. Ele precisa dos ministros, ele precisa dos embaixadores, para serem porta-vozes do governo, tanto dentro quanto fora do país. Temos senadores, deputados, vereadores, enfim. Temos um grupo de pessoas que trabalham dentro do governo, porque sozinho não vai para frente. E aí? Trazendo agora para a nossa temática. Nós falamos desse governo para que a gente possa compreender acerca do que é o reino de Deus, do que é fazer parte. Você vai procurar se identificar quem você está sendo nesse reino. Será que eu já sou um embaixador? Será que eu ainda sou um súdito? Quem eu sou nesse reino? É isso que eu quero trazer para a nossa reflexão nessa tarde. E aí você vai observar que existem diferenças entre o reino humano, e quando eu falo reino humano, não necessariamente aquele reino que tem à frente um monarca, não necessariamente, eu falo de modo geral, um tipo de governo, quer ele que seja. Então tem diferenças entre o reino humano e o reino de Deus. O reino humano, o que tem nele? Tem rei? Tem. Mas a troca de reis é um cargo vitalício? É. Mas aí quando aquele rei parte, o que acontece? Alguém da sua linhagem vai assumir o trono. Mas é só assim? Não. Existe usurpação do trono, existem conflitos, existem traições. Tudo isso por quê? Porque o governo humano é falho. É falho. A palavra de Deus vai nos falar sobre Absalão. Quem foi Absalão? Absalão, filho do grande rei. Olha, rapaz, eu gostei. Do rei Davi. Por um problema familiar, o que aconteceu? Um problema familiar em que Davi fez vista grossa enquanto pai. Enquanto o pai ele fez vista grossa, causou algo no coração de Absalão. Criou uma mágoa no coração dele. E por conta disso, ele começou a perseguir o rei Davi. Para quê? Para Obrigado, meu filho. Para usurpar o trono. Então, há ou não há usurpação do trono? Só que não deu certo no caso de Absalão. Mas nós temos outro exemplo dentro da palavra de Deus, para você ver como o reino humano é difícil. Atalia. Quem foi Atalia? Atalia era filha de Acabe com Jezabel. Daí ela se juntou, casou-se com Jeorão. Jeorão era da linhagem de Davi. E a promessa que Deus tinha na vida de Davi é de que o Messias viria da onde? Da linhagem dele. Então ninguém poderia quebrar esse ciclo, teria que ser sempre um descendente de Davi sentando no trono. Mas Atalia, filha de Jezabel e Acabe, quando ela se junta ali, casa com Jeorão, a gente já viu que a coisa não ia ser boa. Primeiro que Deus já tinha proibido essas misturas, né? Ele não queria esse jugo desigual. Mas enfim, Jeorão foi e ele fez coisas que eram más perante os olhos do Senhor. Aí Jeorão morre. Quem assume? Acasias, seu filho. Ai, mas dizendo, você está tão enfadonho. Calma, nós vamos chegar lá. É porque faz parte da história. E aí, ele vai assumir o trono. Quando ele morre, quem era para assumir? Seria o próximo, o filho dele. Mas sabe o que aconteceu? Lembram da mulher que eu acabei de citar? Como era o nome dela? Quem? Atalia. Gente, eu pergunto que é para vocês não dormirem. Atalia, sabe o que ela fez? Uma coisa horrenda, horrível. Ela simplesmente saiu aniquilando os seus netos. Ela matou os netos. É uma coisa dura de se dizer, uma coisa difícil da gente ler, porque a gente quer família, que a gente imagina a situação. Só que alguém que temia a Deus escondeu uma pessoa, escondeu uma criancinha, Joás. Mas Atalia usurpou o trono, diferente de Absalão. Ela conseguiu, ela reinou por alguns anos, até que Joás completou seus 7 anos de idade e apresentaram ele como sucessor, que ele seria o sucessor, na verdade, na época de Acasias. E aí ela foi executada e ele assumiu o trono. Então, o reino humano, ele é um reino sujo, não tem para onde a gente correr. Infelizmente é assim. Se a gente for observar, a injustiça nesse reino, a imperfeição.
Às vezes eu fico observando os trabalhos, as pessoas que trabalham. A nossa sociedade, ela sempre vai ser assim, ó. Um em cima, outro embaixo. Por causa de quê? Isso, meu filho, fica aí. Eu nem vou dizer aqui. Mas ele diz corrupção. Eu vou dizer sim. Corrupção, uma balança desigual. Uns trabalham tanto, e quando vai lá receber na sua conta, ó, só dá para pagar as contas. Enquanto outros fazem quase nada e não tem nem onde colocar. Então é uma balança desigual, uma balança injusta. Agora, se você passa a olhar para o reino dos céus, você vai ver uma diferença gritante. Primeiro, o rei, que é dono deste reino, quem é ele? Deus. E nesse reino não há troca de reis. Aí já vem uma diferença enorme, não há troca de reis. Teve um que se levantou e tentou, junto com seus anjos. Quem foi? Lúcifer, Satanás. Eita, só tem um acordado. Minha gente, vamos acordar, senão eu durmo. Se vocês ficarem assim, eu durmo aqui em pé. Lúcifer e seus anjos tentaram tomar o lugar de Deus. Ele conseguiu? Não. Eles foram o quê? Lançados de alto a baixo. Sabem por quê? Porque nunca houve e não haverá um que seja maior ou igual ao nosso Deus. Não haverá. Porque Ele é o quê? Ele é grande, Ele é justo, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Se a gente fosse dizer todas as qualidades de Deus, o tempo seria pouco. E eu não tenho muito tempo que eu já sei. Não me dê pressão. Ele nem tá, mas já me disse o horário. Salmos 95, de 3 a 5 diz assim: porque o Senhor é Deus grande sobre todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Aqui nós já podemos ver a grandeza desse rei. Como ele é dono de tudo e de todas as coisas. Foi ele quem criou, foi ele quem planejou, foi ele quem fez. Então não há como alguém ser maior que ele, ou pelo menos ser igual. Não há, não há. Então o reino de Deus, ele é totalmente o oposto do reino humano. Ele é simplesmente perfeito. Há uma canção que diz assim: ao único que é digno, bora acordar, de receber o quê? A honra e a glória, a força e o poder. Quem é ele? Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Pronto, já deu, mas sabe que eu tinha esquecido que eles precisam fazer esse barulhinho aqui, ó, que dá um negócio, é bom. Ó, por isso que eles pediram, gente, se eles pediram, quem dirá eu, vocês podem ficar aí, ó, que dá certo. Para que eles foram começar? Mas é isso, a canção diz que nós temos um Deus que é invisível, mas Ele é real. Mas como é que eu vou saber que Ele realmente é real? Quando eu busco a sua presença e eu posso sentir a sua presença. Irmã Gesene, quando foi que esse reino começou a existir, esse reino do qual você está falando? Desde sempre, desde a eternidade, assim como o seu dono, assim como Deus. Não foi algo que o homem criou, não foi algo que passou a ser feito, não. Algo que sempre existiu. No Éden, quando Deus colocou Adão ali com ela, qual era o propósito dele? Manter uma relação direta com o homem. Ele queria cuidar da nossa vida, ele queria governar a nossa vida. Não foi algo que depois que ele pensou, não. Esse sempre foi o propósito de Deus, gerenciar a minha e a sua vida. Não foi em vão, mas é o que acontece, o homem peca, o homem caiu, e por isso ele foi afastado do paraíso. Mas aí Deus, ele pensa em tudo, ele já nos conhece, ele pensa em tudo, então ele já estava pensando em mandar quem? O seu filho, para morrer por mim e por você, para nos resgatar. E aí, mas irmã Gesene, é para todo mundo? É, mas infelizmente as pessoas usam muito do versículo que fala do livre-arbítrio para justificar seus erros e não ir pelo caminho de Deus. Mas só que eu quero te dizer que justamente o livre-arbítrio não é para você escolher fazer o mal
e justificar o seu erro. Não. É para que você escolha o caminho de Deus, o caminho dos céus. É para que você escolha o reino de Deus na sua vida. É para isso que existe. Não é para justificar erro. Não. Não vamos nos enganar. Jamais. É para que eu escolha permanecer no caminho de Deus. E aí, eu quero te dizer, meu esposo até antecipou e eu disse, rapaz, será que ele vai começar mesmo minha fala ontem, quando era a palavra para ele? Que o reino de Deus, ele não veio ainda, ele ainda não está em sua totalidade, ele vem por partes. Por isso, quando eu digo que ele é desde a eternidade, e agora eu digo que com a chegada de Jesus, o reino de Deus passou a estabelecer-se na terra, não é que é contraditório, é porque ele vem por etapas. Assim como a nossa vida tem muitas etapas, o reino de Deus também vem por etapas. E aí eu preciso trabalhar a minha espiritualidade. E Jesus, quando ele é interrogado acerca do reino, quando os fariseus estão ali indagando, é interessante a gente saber que Jesus, ele conhece o meu e o teu coração. E é por isso que ele responde que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Por que ele diz isso? Porque ele conhecia o coração daqueles homens. Ele conhecia o intento daqueles homens, ele sabia que eles estavam ali só para afrontar, procurando, como dizemos no nosso linguajar, um pezinho, né, para puxar Jesus, era só isso. E aí Jesus vai dizer para ele, olha, o meu reino não vem com aparência exterior, porque o Senhor conhecia o coração dele do jeito que ele conhece o meu e o teu coração. A Deus a gente não engana. E aí ele continua, e nem vão dizer assim, ó, ei-lo ali ou ei-lo aqui, não. Porque ele está entre vós ou dentro de vós, como tem outras versões. Entre vós porque ele falava dele mesmo. E dentro de vós porque você precisa aceitar o governo dele na sua vida. Aí é uma coisa tão simples? Depende. Quando João Batista começou a pregar, o que ele dizia? Arrepende. Gente, o sol está dando no rosto do pessoal. Bem, se vocês, esse lado aqui, ó, não tem, tá melhor. Que aí eu sei que perde assim o foco, né? Fica assim, ó. Vocês podem vir para cá à vontade. Então, quando João Batista pregava, ele dizia, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Da mesma forma era Jesus. Quando ele começou o seu ministério, o que ele pregava? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O que isso quer dizer? Que quando eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, eu estou aceitando que Ele reja a minha vida, eu estou aceitando o governo dEle na minha vida, mas eu preciso lembrar que tem uma condição. Eu não posso viver da mesma maneira que antes. Eu preciso parar, refletir. Mas Jesus quer dizer que depois que a gente aceita Jesus, então nunca mais a gente vai pecar? Não, não é isso que eu estou dizendo. A gente vai continuar pecando porque nós somos pecadores. Só que a gente tem a liberdade de falar com Deus e de pedir perdão a Ele e de não cometer os mesmos erros, tá? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Ou o sol está atrapalhando? Senhor, coloca uma nuvem para que eles não se atrapalhem com o sol, né? Brincadeiras à parte. Gente, o governo de Deus, ele é uma coisa muito séria. É linda, mas é sério. Uma coisa linda, mas uma coisa séria, porque eu preciso renunciar. E muitas vezes a gente não tem força. Mãe, eu não tenho força, é porque eu não tenho Deus na minha vida? Não, não é isso. É porque não é fácil. Daí a necessidade de buscarmos Ele constantemente, não só hoje no congresso, não só hoje pela manhã que vocês vieram aqui e foi tudo lindo, não só à noite, não, é sempre, dia e noite, sem cessar. Sempre que você puder e lembrar, você vai lá e pede a ajuda de Deus para Ele te sustentar, para Ele segurar a tua mão. Para a gente viver nesse reino, a gente precisa lembrar da sua composição. Eu falei lá no início que algumas características básicas de um reino seriam reis, não falei? Reis, e já falei sobre o nosso rei, que é Deus, que é rei dos reis e senhor dos senhores. E nós precisamos também de leis. Por que as leis? Para que a gente não viva de qualquer jeito. Para que a gente consiga conviver em sociedade. E quem estabeleceu essas leis? Quem começou com elas? Foi o próprio Deus, lá no início. Ele estabeleceu leis cívicas, leis morais, leis cerimoniais. E aí, às vezes, as pessoas se apegam só a um tipo de lei. Não é isso, é um conjunto de leis. E elas servem justamente para que a gente se ajuste, para que a gente não se perca nesse mundo. É para isso que elas vêm. Então, quando Deus preparou essas leis, o que Ele queria? Ele queria preparar você e eu para vivermos sob o seu governo.
Ele não queria que a gente ficasse aqui sem saber o que fazer, sem entender, não. Uma das coisas interessantes que a gente pode falar sobre o reino, mas se nós não fizermos essas duas coisas, nada feito. Sabe o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então eu poderia dizer que estar envolvido no reino se resumiria nessas duas falas, sim. Porque se eu amo a Deus sobre todas as coisas, consequentemente eu vou ter amor para com o meu próximo. Eu vou amar o meu próximo do jeitinho que ele é. Mamãe, ele nem é perfeito, nem eu. E aí a gente ora por ele, né? É assim que a gente faz. Então nós precisamos entender como é viver no reino de Deus. O reino também precisa de príncipes. Sim ou não? De pelo menos um príncipe herdeiro. A Isaías ele vai nos dizer assim, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então nós não podemos dizer que não há um príncipe. E vale lembrar que todo o poder e autoridade está sobre ele. Está sobre ele, não está sobre mim, você está sobre ele. Ele carregou a cruz por mim, por você, ele sofreu aquelas dores por mim, por você. Para que hoje a gente estivesse aqui reunidos, envolvidos no seu reino. Não foi à toa, não foi em vão. Ele veio a este mundo como homem, assim. Só que ele não se deixou levar por erros, por pecado, não. Não foi. E aí é onde nós procuramos ter o caráter de Cristo. Temos que procurar. É difícil? É, porque o mundo está aí nos oferecendo tantas coisas, mas não é impossível. Se você tem Deus, não é impossível. Pode parecer difícil, sim, mas não é impossível. Porque ele veio justamente para nos resgatar, nos livrar. Para nos livrar. João 1,14 vai cumprir, vai trazer aqui o cumprimento, da promessa que foi feita por Isaías, da vinda do Messias, que foi o que eu acabei de citar. Ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui nós estamos vendo o cumprimento da promessa que foi feita por Isaías, acerca da vinda do Messias. E aí, é por isso que quando Jesus responde àqueles homens, ele diz para eles, o reino não está ali, ou aqui, não, está entre vós. Ele falava dele, como eu já falei anteriormente, mas eu estou reforçando aqui por conta do que João falou, acerca da vinda dele. Aí eu pergunto a vocês já se encontraram dentro desse reino, dentro dessas características do reino, dentro da composição do reino? Já se encontraram? Será que eu estou ali vivendo a lei? O que ele está? Será que eu estou amando o próximo? Será que eu sou um desses príncipes ou uma princesa? Será que você já se fez essa pergunta? Mas ainda faltam alguns. Sabe quem? Os ministros, os embaixadores, os porta-vozes. E é aqui que eu quero chegar. Porque no Antigo Testamento, tinham sim aqueles que falavam em nome do rei, em nome de Deus, tinha. Só que eles eram escolhidos a dedo, digamos assim. Mas eram pessoas revestidas pelo poder do Espírito Santo. Não era qualquer pessoa. Eram quem? Os sacerdotes, os profetas, os juízes e até mesmo os reis. Só que a gente sabe que a maioria desses juízes e reis perderam no caminho. Infelizmente, como muitos que um dia talvez pudessem estar bem preocupados agora nessas cadeiras, mas acharam melhor sair, se afastar dos caminhos do Senhor. Então, muitos deles também fizeram isso, se afastaram. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eles foram pessoas revestidas do poder de Deus? Foram. Para quê? Para serem embaixadores, para falar em nome do rei. E é o que eu e você precisamos. Só que quando a gente pula para o Novo Testamento, nós vamos ver Jesus falando para os seus discípulos. Ide por todo, pregai. Eita, Jesus. Se a gente vai pregando desse jeito, deu ruim. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será, e quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Que sinais são esses? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Vocês conseguem observar, irmã? Parece que você está enrolando. Tô não, presta atenção. Eu falei agora há pouco dos que foram escolhidos lá no Antigo Testamento. Agora eu estou falando daqueles que Jesus deu poder e autoridade para fazer obras e milagres em seu nome. Estou falando deles, dos discípulos, e estou falando de nós. Nós agora temos esse mesmo poder em nome de Jesus. E para isso nós precisamos ser revestidos pelo Espírito Santo. E é interessante que Jesus, quando ele operava esses milagres, por que será? Era só para ajudar alguém? Será? Se vocês quiserem, já pode até ficar que assim faz eu acelerar e não fazer vocês saírem daqui à noite. Quando Jesus operava esses milagres, gente, eles nem me ouvem, vocês estão vendo? Eu acho assim Gente, só porque eu sou pequenininha, misericórdia. Eu estou brincando, irmãos. Não é para poder eu concluir aqui já. Então, quando Jesus operava esses milagres, é para ver se eles não dormem. É só por isso. Era justamente para nos mostrar que o reino de Deus, no seu reino não há enfermidade, não há choro, não há tristeza, não há espaço para coisas desse mundo. Era para isso que ele estava mostrando. E aí esse poder foi dado a mim e a você, para que a gente hoje pudesse estar aqui falando do seu amor, para que a gente estivesse aqui hoje pedindo revestimento de poder, pedindo hoje ao Senhor, Senhor, muda minha vida, tira de mim aquilo que não vem de ti. Essa oração, gente, ela deve ser feita constantemente. Sabe por quê? Porque nós somos falhos, nós somos fracos, e por nós mesmos nós não vamos conseguir. E se a gente falar por nós mesmos, também não. Nós temos que falar baseado em quem? Na palavra de Deus e revestidos do poder de Deus. João 18:36, ele diz, que foi a passagem que eu li, que quando Jesus estava perante Pilatos, que Pilatos pergunta assim, mas tu não é o rei dos judeus? Pilatos estava indagando a Jesus. E ele diz assim, olha, o meu reino ainda não é aqui. Se fosse, os meus servos lutariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, veja que tem assim, mas agora o meu reino não é aqui. Como eu falei, é porque ele não veio ainda em sua totalidade. Ele vem por partes. E aí, se eu não faço parte desse pouquinho que já tem aqui, como é que eu vou alcançar quando ele vier em sua totalidade? Eu não vou conseguir. Então, no Novo Testamento, quando Jesus está falando, ele usa muito as parábolas. Vocês já perceberam que ele fala muito através de parábolas? E por que ele faz isso? Porque ele quer, primeiro ele está contextualizando com a realidade daquele povo. É uma forma de compreender, né? Mas de facilitar a compreensão. Só que ele vai usar, entre essas parábolas, amostras, para nos revelar segredos acerca do reino de Deus. Sabe? Quando, por exemplo, aqui quem já passou numa perfumaria e entrou só para pegar aquele cheirinho assim? Alguém já fez isso? Só eu? Vixe, gente, sério? Eu gostava de fazer isso. Quando eu morava em São Luís, eu passava em frente ao Boticário, né? E aí, toda vez que eu entrava lá, aquele cheirinho. E a gente leva aquele negocinho para casa. Aquilo é uma amostra, né? Minha mãe, quando vendia perfume, eu aproveitava aquelas amostrinhas e todo dia eu ia com um perfume diferente para a escola. Quem nunca fez isso quando a mãe vendia perfume? Ah, gente, será que só eu? Ah, muito bem, Devânia, obrigada, viu? Não me deixou só. Sabe o que é isso? Amostra. E aí, quando a gente vê que é bom, a gente quer mais. E a gente quer mais. E a gente vai atrás. E era por isso que eu sempre passava lá em frente à loja e ia lá sentir a amostra, porque é bom. E era por isso que Jesus veio nos trazer essa amostra. Para que você possa experimentar, para que você possa sentir um pouquinho do que é fazer parte do reino de Deus. Talvez se ele viesse de uma vez, muitos de nós aqui íamos estar perdidos, porque é uma coisa muito grande, é uma coisa grandiosa. Não é nada tão pequeno que a gente possa suportar sem a presença de Deus, não é. Sem o poder de Deus, sem a ajuda dele. Então, ele fazia isso através das parábolas. Quando ele fala da parábola do grão de mostarda, o que ele diz? Vou ler só um trecho. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. Pronto, eu vou parar bem aqui. O que ele quer dizer? Que o reino de Deus, ele começa assim. Ele começa pequeno, ele vem com essas amostras, sabe? Mas aí vai crescendo, vai se expandindo. E ali nós temos o governo de Deus, temos um grande reino, uma maravilha do Senhor. E é por isso que ele fala através das parábolas.
Mas ele usa só as parábolas para nos trazer segredos do reino? Não. Se você observar o Sermão do Monte, e eu vou ser sincera, que eu sempre li, mas eu nunca parei para pensar acerca do Sermão do Monte, como eu vi dessa forma agora aqui. Que ele vem justamente falar quem faz parte desse reino, como é viver de acordo com esse reino. Como diz alguns pregadores, o Sermão do Monte é o reino de ponta cabeça. Eu digo, meu Deus, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. Nunca. Por quê? Porque o mundo, ele vive em busca de prazer. Ele coloca o homem como centro de tudo. Ah, tudo é relativo. Não, nada a ver isso aqui, nada a ver. Nada é absoluto, é assim para o mundo. Mas para o reino de Deus não é assim. Não é dessa forma, nós precisamos renunciar ao erro, renunciar ao pecado. E aí quando o Senhor Jesus vai falar o Sermão do Monte, ele vai mostrar o que realmente é ser feliz de acordo com o reino de Deus. Aí ele vai citar os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. E aí se você observar, depois você faça essa leitura em casa e comece a vê-la de outra maneira. Você faça essa leitura e fique observando cada detalhe. Cada uma dessas virtudes, observe e veja como vai totalmente na contramão do mundo. Então, se você, como o pastor até falou, o missionário falou ontem, se você se observar num grupo e você é o único diferente, graças a Deus você está indo na contramão do mundo. Agora, se você olha para frente, você está se alinhando, indo com todo mundo, eu quero te dizer, eu sinto muito. Você não está indo no caminho certo. Nem você, nem eu. E é por isso que a gente tem que ter essa visão espiritual. Não é algo carnal, assim, superficial, não, é algo espiritual. E é por isso que a gente tem que procurar estar sempre com a nossa espiritualidade firmada no Senhor, intacta. Aleluia. Essa semana eu vi algo interessante, eu até coloquei aqui, que é justamente que quando você aceita o reino de Deus, você sabe que você vai viver de uma forma diferente e você vai precisar realmente se envolver nele. E quando é que você sabe que está envolvida nele? Aí dizia assim, alguns trechos, quando você vê que o último é o primeiro, será que eu estou sendo a última? O último é o primeiro, o louco é sábio, o fraco é forte, o que chora é feliz, o invisível é visível e por aí vai. Eu vi 2 vezes essa semana, eu digo, então vou dizer, porque se eu olhei 2 vezes não é possível. Então eu quero te dizer, não se conforme com este século, não se conforme com esta era, sabe por quê? O Deus deste século é o próprio Satanás. É ele. O Deus deste século é o Satanás, que está aí para quê? Para cegar o entendimento dos incrédulos. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. E mãe, ele está cegando só o mundo, só os incrédulos, só os que ainda não servem a Deus? Infelizmente não. Infelizmente muitos que estão dentro da casa de Deus estão deixando o inimigo cegar. Estão fazendo coisas que para eles já não faz, não, está tudo ok. E é quando a sua consciência não te acusa mais, quando ela não te acusa mais, cuidado, tem um perigo. Agora, quando ela te alerta sobre algo, é sinal que o Espírito Santo ainda está ali, te cutucando e lembrando, olha, cuidado, não é por aqui. É para isso que ele está em nossa vida, para nos alertar, para que a gente não venha permanecer no erro. E aí no mundo nós só vamos ter 2 opções. Ou nós influenciamos, ou nós somos influenciados. Pense com você, quem eu estou sendo, meu Deus? Eu sou aquele que influencia ou eu sou influenciado? Eu não nego a vocês que eu assisto pregadoras da palavra de Deus, cantores, eu gosto de ver, gosto de assistir. E tem aqueles que de alguma forma eles me influenciam. Ah, irmã, você é invejosa? Não. Claro que não. Mas aí eu tenho que ser influenciada por aqueles que estão seguindo a Deus. E não por aqueles que estão me dizendo que não saber lavar uma louça é motivo de aplauso. Não é por isso que eu tenho que ser influenciada, jamais. Então eu só tenho essas 2 opções. Ou eu influencio, ou eu sou influenciada. Sabe as redes sociais que nós usamos todos os dias? É aí que nós temos que ter cuidado. Porque até no nosso andar que a gente pode estar influenciando alguém, positiva ou negativamente. Mas as redes sociais é que tem sido o mesmo instrumento para isso. Então, antes de você postar uma foto, uma frase,
Se coloque no lugar de quem irá ver. E pense assim, será que se eu olhasse essa foto de fulano, como eu me sentiria? Será que eu me sentiria bem com isso? Sabe por quê? Nós não podemos fazer o nosso irmão pecar. Nós não podemos causar escândalo para os outros. Nós somos diferentes, nós somos cristãos. Nós precisamos estar tendo esses cuidados. Então, cuidado com o que você vai falar, cuidado com o que você vai postar, cuidado com indiretas. Infelizmente, às vezes, o que seria uma ferramenta para nós propagarmos o evangelho pode estar sendo uma ferramenta para nós influenciarmos negativamente a vida de alguém. Não se esqueça que você é referência. Aonde você passa, você é referência. Ou pelo menos você tem que ser referência. Seja ela boa ou ruim, você é uma referência. Ou nós expandimos o reino de Deus, ou nós estamos sob o domínio das trevas, sendo subjugados, sendo amarrados, sabe, pelo inimigo. E não é isso que nós queremos. Sabe por quê? Porque no reino de Deus nós temos guerreiros, pessoas fortes, pessoas convictas da sua salvação. É para ser assim no reino de Deus. Não é para ser de qualquer jeito. Por isso a palavra diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Que coisas são essas? São justamente essas coisas que têm feito você perder todo o seu tempo sem dedicar-se um pouquinho a Deus. Sabe, você às vezes se preocupa, a menina que estava lá em casa vira, eu troquei logo a roupa, porque eu comecei a suar, mas eu já tinha guardado a roupa faz dias que era para vir no evento. Então a gente já se preocupa com o que a gente vai vestir, se preocupa com o que vai comer, e a gente vai ocupando a nossa mente, o nosso tempo com essas coisas. A gente começa a sonhar, e eu não estou dizendo que a gente não pode sonhar, a gente pode e deve sonhar, e deixar que o Senhor concretize os nossos sonhos através da vontade dEle. Se é a vontade dEle, bem, se não é, então está tudo certo, Senhor. Só que aí a gente ocupa tanto o nosso tempo, e a gente nem alcança as coisas, e nem adora o Senhor. Esse é que é o problema, porque se você pelo menos alcançasse tudo que você corre atrás, seria bom. Mas parece que quanto mais a gente corre atrás, mais as coisas fogem da gente. E aí a gente vai perdendo tempo, e não há lugar para adoração, e não é isso que Deus quer. Eu ainda tenho um tempo, viu, gente? Eu estou olhando aqui, eu estou cronometrando, tá? Então não é isso que Ele quer, Ele não quer que a gente viva assim. Sabe como é que Ele quer? Que você esteja, e eu, envolvidos no reino. Envolvidos no reino. Sabe a oração do Pai Nosso? Foi citada ontem aqui pelo missionário, e eu já estava preocupada, que eu disse, pois pronto, o homem vai começar a falar tudo que eu estudei, e aí hoje eu ia ter que me virar nos 30. Mas graças a Deus ele foi por outro negócio, e o dia de manhã, glória a Deus por isso também. À noite eu não sei, né? À noite deixa com ele também. O que diz a oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no... santificado seja o teu... venha a nós o teu... Veja que é forte. Quando você diz, venha a nós o teu reino, você está dizendo o quê, Senhor? Pode governar minha vida. Vem com tudo. Só me ajuda, porque eu sozinha não dou conta. É isso que você está dizendo. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita onde? No céu. Como é que os anjos ficam lá no céu? Será que eles ficam paradinhos, quietinhos, ou só de joelhos, sei lá? Vocês imaginam que eles ficam assim? A Bíblia diz que eles ficam o quê? Dizendo... Santo, 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 santo. Eles não param de dizer santo. E sabe o que eu vejo? Que a gente para. A gente deixa essas coisas do dia a dia nos levar. E quando pensa que não, o dia acabou e a gente não parou um minuto sequer para adorar o Senhor. E não é isso que Ele quer para a gente. Aqui é só um treino. Aqui é um treino do que nós iremos viver no céu. E é por isso que a gente não pode se calar. O irmão que me antecipou aqui, ele falou da nossa adoração, do nosso culto a Deus. É você chorar, é você pular de alegria. E aí você sabe como é o seu culto para Deus. Esse aqui foi o culto dele. A maneira como ele adorou, a irmã, a maneira como ela adorou. E cada um adora a sua maneira. Você só não pode deixar de adorar. Por isso, tenhamos cuidado. Quando a gente fizer essa oração... não é uma oração qualquer, não é uma oração memorizada, não decorei, é só isso. Não, ela tem um sentido, tem um fundamento, não foi à toa. Então, ao invés de nós andarmos ansiosos, preocupados com tudo, vamos procurar nos envolver com este reino. Vamos procurar fazer parte desse reino, deixar que Ele governe a nossa vida. Pedro diz assim, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Ele está dizendo que é fácil? Não,
mas nós temos que fazer um esforço. Nós temos que nos abster do que é mal, do que é errado aos olhos do Senhor. Sabe, quando você já está pecando ao extremo e você já não se incomoda com isso. Esse é que é o perigo. Porque quando você vem hoje pela manhã, quando o pastor chamou aqui, venham receber uma oração, venham se reconciliar, às vezes a pessoa fica ali e ela fica inibida, ela fica com vergonha, sabe por quê? Porque ela sabe que terão vários olhos em cima dela. Sabe o que é interessante a gente fazer nessas horas? Vamos fechar todo mundo os olhos e deixar. Quem quer ir? Vai, sabe por quê? Oração nunca é demais. Então quando chamarem, vinha. Minha sogra costuma dizer que nós todos temos um pecadinho de estimação. Que pecado é esse? Pode ser uma coisinha assim, ó, pequenininha. Todo mundo aqui peca todo dia, sim ou não? Ô, gente, porque se você disser que não peca, eu quero esfregar meu braço assim no de vocês, porque eu tenho certeza que aqui todo mundo peca, nem que seja um pouquinho todo dia. Daí a importância de todos os dias você orar a Deus e pedir perdão. Não é uma oração qualquer. É uma oração de agradecimento, mas é uma oração também de você pedir perdão a Deus. Para que você não viva praticando aquilo que desagrada ao Senhor. Paulo vai nos dizer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por que ele diz isso? Justamente por nós nos preocuparmos tanto com coisas do dia a dia, coisas externas. E o reino de Deus, ele não se resume, digo, a fatores externos, a fatores assim, sabe? É algo espiritual, que envolve paz, alegria e justiça. E para que haja alegria é preciso ter paz. E para que haja paz é necessário que haja justiça. Então observe que uma palavra está interligada à outra. Não dá para se viver alegre se você souber que ali tem alguma coisa que não está legal na sua família. Não dá. Então tem que haver alegria, paz, justiça, tudo junto. Quando a gente olha para o nosso mundo como está, para o nosso governo, por que não dizer, me desculpe alguém se não gostar, por que a gente se entristece? Por que é? Porque a gente consegue sentir a dor alheia, coisa que quem está lá em cima não está nem aí. Se puder, ó, pisa, e quanto mais pisa, maior ele vai se achar. E no reino de Deus não é assim. Quem é o maior? É o menor, é aquele que serve. É aquele que serve, não é o que está sendo servido. Outro dia, eu não sei se foi na sede, num culto de doutrina, não me recordo, mas alguém falou acerca de nós comprarmos um presente para alguém. Olha como nós somos. Quando você é convidado para um aniversário, você vai a um aniversário de uma pessoa muito chique, muito glamurosa. E aí você fica, meu Deus, o que eu vou levar para essa pessoa? E você procura muitas das vezes o presente mais caro. Porque ela tem tudo, ela já tem tudo, por acaso ela tem tudo. Mas aí você é convidado para a festa daquele vizinho, tadinho, que não tem quase nada. Tem o básico para viver. E aí quando você é convidado para aquela festinha, você... Não, vou bem ali no mundo do real. Lá em São Luís ainda tem, né? O mundo do real. Vou lá. E nem é mais nada de R$1. Eu não acho mais nada de R$1 por lá. Mas você vai lá no mais baratinho. Por quê? Não é isso que o reino de Deus está nos ensinando. Não é. Não é isso. Vamos refletir. Como nós temos vivido nesse reino? Será que isso é justo? O reino de Deus, ele requer mudança. Por isso eu falei que nós precisamos de uma vida de renúncia. Porque o mundo diz assim, ele me ama do jeito que eu sou. De fato, ele te ama, ele me ama do jeito que eu sou. Eu tenho minhas falhas. Só que eu não posso permanecer no erro. Eu não posso dormir e acordar com as minhas falhas como se fosse um bichinho de estimação. Não posso. Eu tenho que pedir ajuda dele, direta de Deus. Porque às vezes a gente tem aqueles pecados que é só entre a gente e Deus. A gente tem até vergonha de expor. Mas você tem essa oportunidade de levar até ele o seu problema e dizer, Senhor, me socorre. Me socorre, me tira desse lamaçal, me tira daqui. Eu não quero viver aqui. Me ajuda a me envolver no teu reino. Irmã Gesiane, mas quando é que eu sei que eu estabeleci esse reino dentro de mim? Sabe quando é? Quando você observar que as suas atitudes, o seu modo de viver, os seus pensamentos, a maneira como você trata o próximo, a maneira como você serve a Deus, estão condizentes com os princípios e valores desse reino. Aí você sabe, realmente eu estou envolvido no reino de Deus. Agora, se você olha para dentro de você,
fizer uma análise e disser, eu estou longe disso, vamos pedir socorro a Deus, porque Ele está próximo, Ele está bem próximo. E não pense que só vai ficar quem fez um pecadão. Não existe pecadinho, pecadão. Tudo é pecado. Tudo é pecado. Então nós temos que buscar nos envolver mais no reino de Deus. Sabe por quê? Porque não é um reino bagunçado. Como eu disse lá no início, o reino dele é justo. Ele olha para a gente com seu olhar de misericórdia. Porque se ele não fosse misericordioso, como é o nosso reino humano, nós já teríamos sido aniquilados, faz tempo. Porque nós nem merecemos, nós carecemos, é diferente. Nós não merecemos nada, absolutamente nada, mas nós carecemos dele dia após dia. Então nós não podemos permanecer de qualquer jeito, porque o reino de Deus, ele é puro. E aí eu te peço, eu estou quase finalizando, se você puder ficar de pé e fazer essa reflexão junto comigo, para descansar as cadeiras. Eu já estou encerrando. Eu queria que você fechasse seus olhos. Mas feche mesmo, não fique olhando para mim não, que eu sei que eu já estou toda descabelada aqui. Não tem problema. Eu queria que você fechasse os seus olhos e perguntasse para você mesmo. Até que ponto eu estou envolvido no reino de Deus? Até que ponto, Senhor? Me mostra. Porque só Deus pode mostrar. Eu não posso. Sabe por que eu não posso? Porque eu não conheço a tua vida. Eu não convivo dentro da tua casa. Eu conheço vocês na porta da igreja, de um culto, de um bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Mas de conviver, eu não conheço. Dizem que Satanás, ele tem medo do crente dentro de casa. Na igreja ele não tem. Você sabe por quê? Porque na igreja, às vezes, como a gente sabe, às vezes você está muito triste e você está lá, irmão, e você está com aquele sorrisão e por dentro você está estraçalhado. Da mesma forma com o pecado. Às vezes você olha, aí você vê o irmão na igreja e você diz, rapaz, aquele irmão ali é muito crente, ele é muito de Deus, mas você não sabe a luta que ele leva todos os dias para vencer o pecado. Você não tem noção. Acontece muito. Todo dia nós matamos um leão, pode ser um leãozinho, pode ser um leão grande, mas todos os dias nós temos que enfrentar e matar um leão. Então, eu quero te perguntar nessa tarde, você está somente envolvido no reino, ou você está também comprometido com ele? Não basta estarmos envolvidos, não basta. Mas Gesiane, mas eu estou envolvida, glória a Deus pela tua vida, pela minha vida, que a gente está buscando nos envolvermos cada dia mais. Só que é necessário comprometimento. Sabe quando um rapaz conhece uma moça, e ele vai conversar com o amigo dele, ele diz assim, mas isso não é dentro da igreja, normalmente é lá fora que acontece isso. Rapaz, eu estou me envolvendo com fulano, com uma menina ali, lá da minha escola. Quando ele diz assim, se envolvendo, automaticamente a gente não vê algo que vai assim durar muito tempo. Irmã, mas você está querendo dizer então que o nosso tema não está certo? Não, está corretíssimo. Só que além de eu me envolver, eu preciso dar um passo. Porque o envolvimento, o estar envolvido, é justamente um passo para te levar a um objetivo. Agora, quando eu me comprometo, eu vou chegar para o meu amigo e vou dizer, fulano, eu estou comprometida com fulana de tal. Isso já nos remete a uma seriedade, a algo que vai ter futuro. É ou não é? A mesma coisa acontece aqui na casa de Deus, no reino de Deus. Não estejamos só envolvidos, mas estejamos comprometidos. Vamos firmar uma aliança com Deus. Uma aliança que não venha se quebrar. Uma aliança que você não vai deixar ela cair, quebrar por qualquer coisa. Não, uma aliança firmada. Vamos estar fortalecidos no Senhor. Não vamos deixar o mundo nos sucumbir, consumir e nos levar para o outro lado. Não! Seja luz em meio às trevas. Será que nós temos sido essa luz de que a Bíblia fala? Temos sido o sal da terra? Será que nós temos feito a diferença? Eu quero encerrar com essas indagações, sabe por quê? Porque ela serve para mim e ela serve para vocês. Eu tenho feito a diferença. Sabe quando o irmão falou que chega alguém para você e diz assim, fulano, tem cara de crente, até aí tudo bem. Mas quando alguém olhar para a gente e diz assim, rapaz, eu nem sabia que tu era crente. Vocês pensam que isso é um elogio? É uma vergonha. Sabe por quê? É sinal de que nós não estamos refletindo a luz de Deus em nossa vida. É sinal que nós estamos deixando passar, e aí nós estamos nos adequando ao mundo.
E não é isso que nós queremos. É o mundo que tem que olhar para mim, para você e ver a diferença e dizer assim: eu quero fazer parte deste reino, eu quero ser diferente, eu quero aceitar Jesus na minha vida, eu quero te servir, Senhor. É isso que o mundo tem que olhar em você e que o mundo tem que sentir dentro dele. Ele tem que olhar para você e dizer assim: eu quero ser igual fulano. Vocês já viram como o fulano é? Vocês já viram como ele vai para a igreja dia de domingo, de manhã, de tarde está no evangelismo, de noite ele está no culto? Será que a vida dele não tem nenhum problema? Tem sim. Nós cristãos temos problema demais. Só que aí a gente não enfrenta sozinho. A gente enfrenta com ele, que é o Todo-Poderoso, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores. Então tenhamos força. E eu já vou finalizar, mas sabe quando você olhar aquele seu amigo, aquela sua amiga, porque jovem? Eu já fui jovem e eu me considero jovem. Eu sou jovem ainda, muito jovem. Dentro de mim, então, nem se fala, um posto da juventude aqui. Sabe o que acontece? Às vezes a gente olha o nosso amigo e a gente vê que ele está fraco na fé. E a gente quer, sabe o quê? Distanciar dele. Não é assim. A gente vai lá e pega a mão dele e diz assim: olha, tem um Deus para te sustentar. Eu não posso fazer com que você permaneça, mas eu posso te ajudar. Porque nem todo mundo tem a mesma força que você. E a gente nem tem. É só Deus, é só a misericórdia de Deus na nossa vida. Então eu te peço, feche teus olhos e faça uma oração comigo. Eu não vou pedir para ninguém vir à frente, até porque eu nem vou fazer aquela, né? Ainda não estou nesse patamar. Não ri, Jefferson, eu não estou ainda nesse patamar. Mas um dia eu posso crescer. Ou não, pode ser que seja só aqui mesmo. Porque eu gosto de ficar aqui, que aqui se eu tremer ninguém vê. É sério, mas feche seus olhos comigo. Feche e faça uma oração. Faça uma oração assim do fundo do seu coração. Declare para o Senhor a necessidade que você tem de servi-lo em espírito e em verdade. Diga assim: Senhor, toma conta da minha vida. Me eleva, Senhor, até os altos céus, onde eu possa sentir a Tua presença, não só hoje, Senhor, mas em todos os dias, enquanto eu aqui viver, todos os dias até a Tua vinda, e que eu possa estar preparado para subir contigo, Senhor. Deus, cuida de mim em cada detalhe, me dá forças para vencer todos os dias, porque eu sozinha não vou conseguir. Tu conhece a minha fraqueza, Tu conheces as minhas limitações. E só Tu, Senhor, só Tu pode me sustentar. Só Tu pode pegar em minhas mãos e dizer: filho, filha, eu estou contigo. Aleluia. Sustenta Teus filhos, Senhor. Tu conheces, Senhor, cada um. Tu conheces o mais íntimo do coração de cada jovem que está aqui nessa tarde, Senhor. Como eu disse, eu não conheço. Eu mal conheço a mim, porque eu me surpreendo até comigo, Senhor, porque nós somos falhos. Mas Tu conhece cada jovem, cada adolescente, cada irmão que está aqui. Então venha reinar na vida deles, Senhor, que eles tenham forças para resistir às tentações, que eles tenham forças para Te servir, Senhor, porque não será eu, a irmã Gesiane, quem vai ditar o que é certo ou o que é errado na vida deles, mas é o Teu Espírito Santo quem acompanha cada um, Senhor, e é o Teu Espírito Santo, Senhor, que paira neste lugar, que irá tocar nesses corações, Senhor, para que eles vejam a necessidade de Te buscar verdadeiramente, para que eles vejam a necessidade, Senhor, de Te servir. Aleluia, Jesus. Seja com cada um dos Teus filhos nessa tarde, Deus, dando-lhe força, suprindo as suas necessidades. E assim, Deus, nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.